2 Samuel, capítulo 6. Davi leva a arca para Jerusalém. Podemos ler também em 1 Crônicas 13, de 1 a 14, 15, 25 e 16, do 3 ao 37. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens, conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança sobre o qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo, e eles partiram dirigindo com a arca de Deus. Desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina, Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descansar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em sua ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Peretz Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam trazendo a arca do Senhor, com brados de alegrias e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Milcal, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são sacrifícios queimados, e ofertas de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Em seguida, distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, e cada pessoa um pedaço de pão, naco de carne, pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida, despediu-se do povo, e cada um foi para sua casa. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia! O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei.
Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar, e muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de que tu falas. E até o dia da morte de Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. 2 Samuel, capítulo 7. A promessa de Deus a Davi. Podemos ler também em 1 Crônicas 17, de 1 a 15. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: Vê, eu estou habitando uma grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: Vai, faz o que teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo. Contudo, nessa mesma noite a palavra de Yahvé veio a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim diz Yahvé, o Senhor: Construirás tu uma casa em que eu venha habitar? E casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas andei em acampamentos peregrinos debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: Por que não edificas para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor dos Exércitos: Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava as ovelhas, para seres chefes do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra, e prepararei um lugar para o meu povo Israel. Eu estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar, e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como o fizeram no início. E vem ocorrendo desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo de Israel. Também subjugarei todos os seus adversários. Saiba, pois, também que eu, Yahvé, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim na terra, e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia com todo o esplendor da sua revelação. Uma nota aqui. Vocês lembram do ceguinho lá? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. O que Deus fala aqui? Escolherei um dos teus filhos para erguer a minha casa e firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. E eu firmarei o trono dele para sempre. Salomão, porventura, teve o trono dele firmado para sempre? Ou quem tem o trono firmado para sempre é Jesus Cristo? Então,
Creio eu que essa profecia não era para Salomão, e sim para Jesus Cristo, que tem o seu trono firmado até o dia de hoje e para os séculos e séculos adiante, e para toda a eternidade, e para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus depois veio falar: eu derribo esse templo, não sobrará pedra sobre pedra, em 3 dias eu edifico. Ele sim estava nos mostrando a verdadeira habitação do Deus vivo e poderoso. Essa profecia, então, podemos ver e observar que é sobre Cristo Jesus. Mas continuando, a partir do versículo 18. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: e como se as muitas e preciosas bênçãos do passado não bastassem, agora está fazendo promessas de bem-aventuranças para os descendentes do teu servo no futuro. Este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor, meu Deus. Que mais poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor à tua palavra e mediante a tua vontade, é que fizeste essa grandiosidade e revelaste o teu servo. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé, soberano. Não há absolutamente nada nem ninguém como tu, somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação sobre a terra, que tu pessoalmente resgataste para dela constituíres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra. Realizastes portentosas e maravilhosas obras ao expulsar nações inteiras e seus deuses diante dessa tua nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, Yahvé, te tornaste o seu Deus. Agora, portanto, ó Senhor Deus, confirma para a eternidade a palavra que afirmaste sobre o teu servo e da sua família, e faz tudo como tens dito, para que seja seu nome louvado e adorado para sempre, e se declare: Yahvé, o Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel, e a descendência do teu servo Davi será mantida firme diante da tua presença. Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando afirmaste: estabelecerei uma série de reis a partir de ti. Por isso o teu servo encontrou coragem para erguer essa oração a ti. Sim, soberano Yahvé, és tu que és Deus. As tuas palavras são verdades, e tu escolhestes fazer essa maravilhosa promessa ao teu servo. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça eternamente na tua presença, porque és tu, ó Senhor meu Deus, que tens falado, e é por intermédio da tua bênção que a casa do teu servo será bem-aventurada por todo o sempre. 2 Samuel, capítulo 8. Diversas vitórias de Davi. Podemos ler também em 1 Crônicas 18, de 1 a 17. Passados esses acontecimentos, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Davi tomou o território de Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Do mesmo modo, derrotou os moabitas e os fez deitar lado a lado no chão, e os mediu com uma corda, calculando 2/3 deles destinados à execução e 1/3 livres da morte. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi igualmente venceu Adazezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Adazezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou posse de 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto os cavalos para aparelhar um grupo de 100 carros. Quando os sírios de Damasco chegaram para socorrer Adadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 soldados sírios. Então o rei Davi estabeleceu guarnições militares na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe impostos. O Senhor lhe dava a vitória por onde quer que passava.
Davi também pegou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe para Jerusalém. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi tinha exterminado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudá-lo e parabenizá-lo por ter batalhado contra Hadadezer e tê-lo vencido, porquanto Hadadezer investia sempre contra Toi. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia dedicado a prata e o ouro de todas as nações que havia derrotado, da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi viu sua fama crescer muito entre todos os povos ao retornar da batalha em que matou 18.000 homens de Edom, no Vale de Sal. Em seguida, estabeleceu guarnições militares em Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor lhes concedia vitórias a Davi em todos os lugares aonde decidia atacar. Davi reinou sobre todo Israel. Ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista e conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias exercia as funções de escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram sacerdotes e ministros de estado.